O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a quinta-feira da 22ª semana do tempo comum, e no Evangelho de hoje, Jesus nos fala da oração, e nos fala de uma característica da oração, que é a perseverança. Jesus fala de um tipo de oração e de uma característica própria de toda oração. Sim, eu digo de um tipo de oração, porque Jesus aqui ele se refere à oração de súplica. Nós poderíamos falar da oração de louvor, da oração de ação de graças, da oração de adoração, da oração de intercessão. Mas estamos falando aqui da oração de súplica, em que nós pedimos coisas a Deus. Mas sempre, meus santos, que nós nos colocamos para pedir coisas a Deus, nós precisamos ter a humildade e a perseverança. A humildade de quem sabe que está pedindo algo que não merece. Isto é, eu não mereço receber isso que eu estou pedindo, porque Deus já me deu muito, Deus já me deu tudo, Deus já me deu a sua presença viva dentro de mim, desde o meu batismo. Deus me dá a cada dia a Eucaristia, Deus me deu o seu Espírito de uma maneira fortíssima no sacramento da Crisma, de modo que Deus já me deu tudo, e eu não posso exigir nada a mais, porque não mereço. Ele já me deu o suficiente. Mas eu, com toda a confiança na misericórdia de Deus, eu lhe suplico algo mais. E não só eu não mereço, porque Deus já me deu tudo. Eu não mereço porque eu sou um pecador, eu sou ingrato, eu desperdiço as graças de Deus. Pense em alguém que desperdiça tantos bens e a cada dia pede novos bens a Deus. Então eu não mereço porque já recebi o suficiente. Eu não mereço porque eu não tenho cuidado bem das graças que Deus me concede, mas confiando na misericórdia de Deus, eu lhe suplico mais uma vez. Então essa confiança
na misericórdia de nosso Senhor, que Ele é misericordioso, que Ele é paciente, que Ele é bondoso, que Ele concede os seus bens para toda a criatura, que Ele é amoroso, que Ele se alegra em nos dar as suas graças. Então essa confiança na bondade de Deus e a consequente perseverança. Perseverança não no sentido, aqui é importante, perseverança não no sentido de tanto pedir, eu mude a vontade de Deus. Quem aqui, quando era criança, não se recorda de pedir 1, 2, 3, 4, 5 vezes algo à mãe ou ao pai, e o pai diz não, já disse que não, e você pede, com aquela esperança de dobrar a vontade da sua mãe, dobrar a vontade do seu pai e fazer valer a sua vontade. Ok, isso acontece nas nossas relações humanas, mas não com Deus. Quando nós pedimos, quando Deus pede que nós insistentemente, perseverantemente peçamos, quando Deus pede isso de nós, é porque Deus quer nos exercitar na humildade, porque só o humilde, ele persevera. O orgulhoso, ele diz, já me humilhei demais, já pedi 2, 3 vezes, não, mas se eu sei que eu não mereço o que eu estou pedindo, e se eu sei que Deus é tão bom, e já me deu tudo de que eu preciso, se eu continuo a pedir, é porque eu estou ali me exercitando na humildade. Então, se Deus pede que eu peça insistentemente, é porque Deus sabe que eu sou orgulhoso e eu preciso aprender a humildade. E segundo, porque Deus sabe que eu preciso aprender a querer o que eu estou pedindo. Porque às vezes, quantas vezes, muitas vezes, nós pedimos com a boca, mas desejamos tantas outras coisas com o coração. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós pedimos a santidade, nós pedimos a Deus a graça de amá-lo. Meu Deus, me ajude, eu quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Mas mentira! Você, na verdade, você quer com muito mais intensidade amar o mundo, você se deleita com o mundo. Então, parte de você quer amar a Deus, mas parte de você, e às vezes não pequena assim, quer amar tantas outras coisas que não são Deus. E aí você vai nessa luta entre morte e vida, entre o pecado e a graça, entre o homem velho e o homem novo, nesta luta até que o homem novo, Cristo, prevaleça. Isso é uma realidade da nossa vida, né? São Paulo que dizia, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer. Santo Agostinho que dizia, eu peço a Deus, Senhor, dá-me a castidade, mas não agora. Então sempre essa luta dentro do nosso coração. Então nós precisamos ser humildes e perseverantes na nossa súplica, para que aprendamos a querer o que estamos pedindo, a querer a santidade, que aprendamos a querer nos libertar dos nossos vícios e dos nossos apegos, daquelas realidades que ocupam o nosso coração e que expulsam Cristo dele, para que nós aprendamos a ser determinados e decididos por Deus, já que nós amamos a preguiça,
a moleza e as coisas mais fáceis, que não exijam tanto de nós, mas dizemos: Senhor, eu quero ser decidido por Ti, eu quero me determinar por Ti. Mas você diz isso de boca, isto é, parte de você quer isso, mas às vezes uma maior parte quer o contrário disso. Então, se Deus lhe conceder essa graça, você vai desperdiçar, e aí vai aumentar a sua responsabilidade em ter perdido uma graça tão grande concedida a você. Ou você vai se ensoberbecer, isto é, não tendo crescido na humildade e recebido imediatamente aquela graça suplicada, você vai se esquecer de que tudo que temos e somos de Deus recebemos, que por nós nada podemos fazer. Então, para que aquela graça não redunde numa desgraça para a nossa salvação, Deus segura aquilo, Deus retém a sua mão benfazeja, não nos dando aquilo que nós pedimos, porque ainda não é o momento de receber, mas é o momento de se exercitar na súplica, de você então pedindo: Senhor, concede-me um coração que te ame. Ou então: Senhor, dá-me a graça de querer ser santo. Eu percebo que existe tantas resistências na minha alma e no meu coração. E aí quando vier a tentação de dizer: mas eu já pedi tantas vezes a Deus a santidade, Ele já sabe do que eu preciso, eu não vou pedir mais. Não, seja humilde e peça mais uma vez, e uma outra vez, e uma outra vez, e continue pedindo e esperando na misericórdia de Deus. Então aqui, meus santos, nessa constante súplica, nós vamos também, na própria súplica, nós vamos nos santificando, isto é, Deus vai operando a nossa santificação, até que Ele nos conceda abundantemente aquela graça que, para a nossa necessidade, Ele foi nos concedendo pouco a pouco, derramando pouco a pouco no nosso coração. Também nós temos que, quando nós nos colocamos na oração de súplica, nós temos que nos colocar também com humildade, porque pode ser que estejamos pedindo a Deus aquilo que não convém a nós. A oração de súplica talvez seja uma das orações mais, digamos, delicadas, porque ali muito da nossa vontade está implicada. Que quando você louva a Deus, o louvor a Deus, louvar a bondade de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, então este louvor é sempre devido. Adorar a Deus, reconhecer a sua grandeza e a nossa pequenez, reconhecer a sua majestade e a nossa indignidade. A adoração a Deus é sempre devida. Ação de graças, agradecer a bondade de Deus, como o Senhor é bom comigo, meu Deus, e eu rendo graças, e eu quero ser grato, agradecido, eu quero reconhecer na minha vida tantas graças recebidas. Eu não quero ser um ingrato que fica dizendo: ah, mas Deus bem que poderia me conceder isso e aquilo. Não, Senhor, misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Eu rendo graças, eu te louvo, eu te adoro, meu Deus. Mas quando nós entramos no campo, quando nós intercedemos por alguém, se for uma verdadeira oração de intercessão, você é movido pela caridade. E se movido pela caridade você for, você não pedirá nada de inconveniente para aquela pessoa. Mas você já pode aqui, como a sua vontade já entra, aqui já existe um perigo. E quando você pede, porque você pode pedir algo de inadequado para alguém. E quando você pede para você, mais ainda,
porque aí, mais do que nunca, a sua vontade também pode levá-lo a pedir coisas boas, coisas que você as enxerga como boas, mas Deus, que vê toda a realidade, Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, quando eu me coloco humildemente em oração, eu peço a Deus, mas eu tenho que deixar espaço para Deus não me conceder aquilo que eu estou pedindo, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Diz Jesus no Evangelho de hoje. Por um lado, Jesus, Ele ensina a insistência, e se você quiser tomar isso ao pé da letra, vai dizer, nossa, né, porque Ele deu o exemplo do amigo que vai à casa do seu amigo para pedir pão, e o amigo lá não quer dar pão, e ele insiste, até que o amigo dá pão. Quer dizer, mas Jesus quer apenas ensinar o quê? A perseverança, não que Deus é como aquele amigo lá, que quando nos dá coisas, nos dá de má vontade. Não, aqui é uma parábola. Então, pegamos aquele ensinamento central. E um outro dado aqui importante, que Jesus imediatamente vai dizer, é que Deus é bom. Porque se nós somos maus, se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu, que é o bom por excelência. Só Deus é bom. Então, se nós sabemos dar coisas boas, muito mais Deus. Então, peçamos o Espírito Santo, supliquemos a Deus que Ele nos conceda esta graça. Então, humildemente, você se coloca diante de Deus e você suplica, Senhor, concede-me esta graça, mas se não for do vosso agrado, seja feita a vossa vontade. É interessante que no catecismo, se vocês pegarem a quarta parte do catecismo, ela fala sobre a oração. Começa no número 2558. Então a primeira parte vai até a primeira seção da primeira parte é sobre a oração em geral. A segunda seção desta parte que fala sobre a oração, fala sobre o Pai Nosso. Então na primeira seção, que vai de 2558 a 2758, são umas 20 folhas. Se você tiver o catecismo em casa, leia, pegue o catecismo, pegue lá a partir do número 2558 e leia pelo menos a primeira sessão. Tenho certeza que depois que você terminar a primeira sessão, você vai para a segunda, que é uma meditação sobre o Pai Nosso. Pois na primeira, umas 20 folhas, fininho assim, você lê, numa sentada, fala sobre a oração, essa realidade. E logo depois vai falar sobre o Pai Nosso, porque é a oração por excelência. De modo que quando nós apresentamos a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas necessidades, nós depois devemos sempre dizer, como nos foi ensinado no Pai Nosso: todavia, seja feita a vossa vontade, na terra, como ela é feita no céu. Que seja feita, Senhor, a vossa vontade. O Senhor sabe o que é o melhor para mim. O Senhor sabe o que é para o meu bem. Porque, às vezes, pensando que é coisa boa, eu peço uma cobra. Mas Deus não me dá cobra, Deus vai me dar um peixe. Às vezes, pensando que é coisa boa, eu peço a Deus um escorpião. Mas Deus, que é bom, não vai me dar um escorpião, Ele vai me dar um ovo. Então, é isso aqui que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Portanto, eu vos digo
Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Não, o pai é bom. Se eu pedir um peixe, ele não me dará uma cobra. Se ele não me deu aquilo que eu pedi, é porque ele me deu algo muito melhor, porque ele é bom. E se o filho pedir um ovo, o pai lhe dará um escorpião? Não. Se eu pedir um ovo e Deus não me deu um ovo, Deus me dará algo muito melhor. E o contrário é verdade. Se eu pedir o que é mal, Deus não só não me dará aquilo que de mal eu pedi, mas me dará algo muito melhor. De modo que eu posso dizer isso ao contrário. E se o filho pedir uma cobra, o pai dará um peixe. E se o filho pedir um escorpião, o pai dará um ovo. Isto é, Deus, meus santos, sempre nos dá mais e melhor do que aquilo que nós pedimos. Nós ouvimos eu pedir que o missal fosse colocado aqui, que eu queria concluir a homilia de hoje com a oração coleta da missa. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Deus sempre nos concede mais do que merecemos e pedimos. Deus sempre nos concede algo muito melhor do que pedimos. Por isso, apresentemos a Deus as nossas súplicas e saibamos, se elas forem boas, Deus nos dará melhores coisas ainda. E se as nossas súplicas forem más, Deus não apenas não me concederá aquelas coisas más e erradas que eu estou pedindo, como me considerar coisas melhores. Então continua: que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Então aqui nós vemos essa bondade generosa e misericordiosa de Deus. Pois bem, meus santos, que hoje então exercitemo-nos na oração de súplica, apresentemos a Deus, como se apresenta diante de um Pai bondoso, as nossas necessidades, apresentemos as nossas súplicas e esperemos de Deus que a vontade de Deus, que a vontade dele seja feita. Esperemos que ele nos conceda aquilo que vier do seu coração, porque aquilo que Deus nos concede, mesmo que seja aquilo que nós não pedimos, é sempre o melhor para nós, é sempre aquilo que concorre para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.